Tá. A primeira coisa que eu vi aqui você fez os diagramas e os quadros de carga e eu não pode ficar numa folha tão comprida. Por mais que a gente use o Extend aqui para aumentar a folha, né? Não é recomendável ficar tão grande. Então, nesse caso aqui, eu diria para você dividir em 2 folhas. Tá. Então, vai ser 2 folhas. Tá, ó, verifica que aqui, ó, quando o CAD-PROD ele gera o diagrama no ponto 2, o tamanho da letra. E ele gera o quadro de cargas em ponto 0,5. Então, se você notar, as letras do quadro de cargas estão menores do que as letras do diagrama. Então, você tem que dar um scale de 2 em todos os quadros de carga. Tá? Na planta de diagramas e quadros de carga, não precisa ter escala gráfica também, porque não tem nenhum desenho. Então, você vai escrever apenas diagramas e quadros de cargas. E no caso, você pode separar eles entre térreo e superior. Aqui é só do térreo. Só do térreo. Tá. Uma coisa que você vai fazer também, que eu acabei não comentando com você, como eu tenho lojas, tem lojas iguais ou não? Tem, né? Tem. Essas 3 são iguais, né? Essas 4 aqui, essas 3 também. Então, nesse caso, você não precisa ter 3 diagramas e 3 quadros de carga. Você faz só um diagrama e daí você escreve aqui, por exemplo, a loja SL1, SL2, SL3. Você coloca aqui barra SL1, barra que dê SL2, barra que dê SL3. E daí aqui você também vai colocar que dê SL1, barra que dê SL2, barra que dê SL3. Então você vai cortar já um tanto desses quadros de carga. E se tiver alguns que, por exemplo, às vezes a área muda um pouquinho só e aí já tem uma diferençazinha na queda de tensão que foi gerada. Mantém? Na queda de tensão não tem problema, mas se tiver mudança de carga, daí sim. Né? Ah, tá, beleza. Que teoricamente a queda de tensão era para dar praticamente igual, porque são 100% iguais, claro. Que tem umas que são um pouquinho menores ou maiores que as outras. Não, mas é algo muito sutil, né? Então, sim, aqui, ó, essas 3 aqui, teoricamente, a mesma queda de tensão nessa região tem que ser a mesma dessa e tem que ser a mesma dessa. Pode dar uma diferencinha, claro que pode pelo software, né? Mas essencialmente é a mesma coisa. A primeira sala ela é um pouquinho maior do que as outras duas. Então não tem problema. Considera como se fosse a primeira, todas elas. Beleza. Aqui, em todos os diagramas, você precisa colocar, em cima aqui você vai colocar qual que é o barramento. Nesse caso, a gente vai utilizar, como é quadro pequeno, a gente vai utilizar barramento tipo pente. O barramento tipo pente, ele geralmente começa em 50 amperes, ou 63, ou 80. Mas geralmente é 50. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não preciso especificar qual que é o barramento. Você vai pedir um barramento tipo pente, é certeza que vai vir no mínimo 50. Então, eu quero que você escreva, aqui ó, no azul, barramento tipo pente. Como é um quadro de uma loja, né, é um quadro baratinho, você vai usar um sisteminha mais baratinho. Vou postar no meio. Daí, para escrever, eu escrevo na horizontal ou na vertical? Porque se fosse um quadro maior, a gente escreveria o barramento no lugar. Então, nesse caso não, mas precisa colocar que tipo de barramento é. É um padrão nosso aqui de ligação. Embaixo, aqui no verde, a gente sempre escreve qual que é a tensão do quadro, que é 127/220 volts. Então tem que escrever 127/220 V. Aqui embaixo, isso vale para todos, né? Todos os quadros. Aqui embaixo, eu quero que você tem que escrever sempre no diagrama a carga instalada e a demandada. Lembrando que a instalada é a soma de tudo que está aqui, e a demandada é caso eu queira demandar, ou seja, aplicar um fator de demanda na carga instalada por algum motivo. Por exemplo, na instalada vai dar um disjuntor de 50, eu quero demandar isso porque eu sei que dá um disjuntor de 40. Daí eu vou colocar a carga instalada igual a tantos watts, carga demandada igual a tantos watts. Como é loja, eu determinei que cada loja vai ter um bifásico de 50, e ponto, independente da carga. Por isso que mesmo a carga estando dando 6.480, você vai manter o disjuntor de 80. Então, você vai escrever aqui embaixo, CI, de carga instalada, igual a CD, igual a 6.480. Isso vale para todos os outros diagramas. CI igual a CD, 6.480, é isso que é para escrever. Nesse aqui, né? Daí no outro vai ser igual a carga instalada do outro. Né? Sim, sim. Tá.
Daí, além disso, você tem que prever uma espera de circuitos reservas em todos os quadros. Essa espera tem lá uma tabelinha da norma, mas eu sempre coloco mais. Então eu não vou entrar em detalhes quanto a isso. Primeiro a gente vai contar quantos espaços de disjuntores vai dar nesse quadro, para eu mostrar o conceito prático para a gente definir o quadro, né? Então o disjuntor conta assim o espaço, né? O disjuntor são 2 espaços, aqui o bifásico. O DR, ele conta, são 3 fases e neutro, porque ele protege o neutro. Então ele ocupa 3 espaços, esse DR aqui. Só que tem um problema aqui no caso do DR. Eu não tenho DR tripolar, eu tenho DR bipolar e tenho DR tetrapolar. Então eu vou ter que utilizar aqui um DR tetrapolar. Uma fase vai ficar sem ela. Tetrapolar porque são 4 polos, 3 fases e neutro. Eu não posso usar o bipolar porque no caso do quadro eu tenho que proteger as fases e o neutro. O bipolar, ele protege uma fase e um neutro, ou fase e fase. Então, o que isso significa? Eu tenho 2 espaços aqui, mais 4 espaços aqui. Já foi para 6. O DPS, não está indicado aqui, mas são os DPS para as fases. Então, eu tenho 2 DPS. Por que eu não utilizo para o neutro? Porque quando eu tenho alguns critérios lá da NBR 5410 que determinam ou não ter o DPS para o neutro. Tem tipo um gráficozinho lá mostrando. A princípio aqui, como o neutro é aterrado lá no padrão, não precisa ter. E ele vai ter um DPS de proteção obrigatório no padrão da Copel. Então eu não vou colocar DPS para o neutro aqui. Então, vou ter 2 espaços de DPS aqui. Inclusive aqui eu quero que você coloque uma observação, anota aí, senão depois vai gerar confusão. 2 vezes DPS, escreva. Daí voltando à conta, né? Então eu tenho 2 espaços, mais 4, 6, mais 2, 7, 8. 9, conjuntor monofásico, 10, 11, 12, 13. Então, só com o que nós discutimos aqui, eu tenho 13 espaços. O quadro de PVC, que é o que eu vou utilizar aqui, que isso você vai especificar, ele tem tamanhos padrões. Geralmente, o próximo de 13, né, é o de 16 disjuntores. Só que vai ficar muito em cima, eu vou ter 3 espaços, é muito pouco. E até para mexer com os cabos é ruim. Eu vou mostrar aqui, ó. Quadro de disjuntores para 16 DIN. Então teria que ser, por exemplo, esse aqui, ó, para 12/16. Por que 12? Porque o NEMA é maior. Então ele fala sempre o espaço para o NEMA e para o DIN. Então é 12 NEMA ou 16 DIN. Tá? Entendi. Então esse seria o quadrinho o mínimo possível. Mas por mais que seja uma loja comercial, eu deixar, aí na minha visão prática, né, eu deixar 3 espaços sobrando é muito pouco. E não é só isso. O quadro de PVC ele tem muito pouco espaço. Para você organizar os cabos no quadro é muito ruim. Então, e por ser um quadro muito barato, tipo, ó, R$68, é muito pouco. Então, eu vou colocar um quadro para 24 disjuntores. Até vamos ver o preço. Quadro para 24 DIN. 182, não? R$55, está até mais barato. Tá? Então, por que eu falei isso? Porque, então, ao invés de eu pegar e eu indicar além de eu indicar quantos espaços reservas, eu vou indicar isso baseado no tamanho do quadro que eu quero. Então, vai ser para 24 disjuntores. Eu tinha 13, né? Então, você vai escrever aqui embaixo, você vai puxar mais um quadradinho, que é igual esse aqui. Vai puxar aqui e você vai escrever. Não precisa ter nenhum dado, só, digamos, um quadrado escrito só no quadrado, no retângulo inteiro. Eu puxo mais um espaço, igual a todos esses, só que em branco. Isso, daí você vai escrever aqui, prever espaço para... Prever espaço para... Espaço reserva, na verdade. Prever espaço reserva para 11 disjuntores DIN. Tá, então, tem mais algumas coisas que eu quero que você faça, mas aí já deu uma boa quantidade de alterações. Então, altere isso daí, eu acredito que vai dar aí até mais 5 e pouco, talvez, daí, porque são vários, né? E daí a gente continua conversando dele. Só uma dúvida, para dar o scale no quadro de cargas, eu dou tanto na fonte, nas linhas, isso, tudo? Seleciona tudo. Seleciona tudo e dá um scale. Tá, beleza, scale de 2. Só há uma coisa aqui para anotar, ó,
aqui também, esse aqui tem que usar padrão, ó. Esse já está menor que esse aqui. Aham. Então, tem que verificar e deixar um padrão só. Inclusive, aqui você não precisa deixar quadro de distribuição geral. Você pode deixar só a indicação de quadro terminal. E aí, bom, o quadro terminal ele tem que estar no mesmo tamanho também do quadro terminal do Isso, quadro de exatamente. cargas. Exatamente. Beleza. E confirmar se... tá estranho, porque parece que aqui tá maior que aqui. Não tá maior. Mas você entendeu, tem que estar tudo do mesmo tamanho. Uhum. Então, beleza. Então, faça essas alterações e daí a gente conversa depois.